Página 300 do livro 3, questão 44. Em uma partida de tênis, Guga recebe uma bola com velocidade de 50 metros por segundo e rebate na mesma direção em sentido contrário, com velocidade de 30 metros por segundo. Então, peraí, a bolinha estava chegando com uma velocidade de 50 metros por segundo e depois da raquetada de resposta, a bolinha volta na mesma direção, sentido oposto, 30 metros por segundo. Considerando que a massa da bola é de 0,15 kg e seu tempo de contato com a raquete é de 0,1 segundo, podemos afirmar que o impulso total exercido pela raquete sobre a bola foi igual a... Obrigado, amigo. Então tu vê, eu acho que é da UDESC essa questão, né? Não sei se saiu certo, se é isso. Galera, olha só. Se a gente quer calcular o impulso de uma força, ou a gente pega a fórmula, a definição de impulso, força vezes tempo, quando a força é constante. Quando é força variável, eu tenho que ter o gráfico da força versus tempo, e aí eu calculo a área do gráfico para obter o impulso. Só que nós não temos nem o gráfico, nem o valor da força com o passar do tempo. Então só restou a ideia do teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O perigo é que isso é uma equação vetorial. Então o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se eu quiser ignorar o caráter vetorial, eu posso, já que o fenômeno está ocorrendo numa linha. Mas para poder ignorar o caráter vetorial, eu vou ter que decidir para onde é mais e para onde é menos. Se eu digo que para a direita é mais, esse valor é o resultado negativo, né? E esse valor é o resultado positivo. Aí eu posso ignorar o caráter vetorial. Se eu fizer esta observação, né? O que é impulso? É igual a quantidade de movimento final, m vezes v final, menos m vezes v inicial. O impulso é igual a massa da bolinha, 0,15. Velocidade final, 30. Menos massa da bolinha, 0,15. Velocidade inicial, menos. Isso é um perigo, cara. É ali que é o problema. Impulso é igual 4,5 menos com menos é mais. Isso é um perigo. 1,5 vezes 5 dá 7,5. E aí 4,5 mais 7,5, 12 newton segundo. O fato de ter dado positivo mostra que o impulso, que é a unidade vetorial, né, foi para a direita, onde eu disse que era positivo. Faz sentido, né? A bolinha veio de lá e deu a raquetada para lá, né? Certo? Então faz sentido. O perigo é isso, ó. Tu perceber que a equação é vetorial. Para eliminar o vetor, tu tem que decidir para onde é mais e para onde é menos. E ali é que ficou perigoso. Boa questão, hein, cara? Boa pedida. Vamos lá, galerinha. Pede mais uma. Aproveita. Obrigado. Extras aqui? Ah, eu fico mais feliz ainda. Adoro quando o aluno traz uma questão extra. Mostra que está exercitando, né? Não tem jeito. Questão 28 extra aqui, de uma provinha de física. Falava o seguinte. É a CAF, ó. Um candidato passando por uma rodovia observa algo no mínimo inusitado. Uma placa de outdoor sustentada por 2 de seus 4 pilares. Para exercitar seus conhecimentos de física, imaginou a placa de outdoor homogênea de massa 1.100 kg, como mostra a figura abaixo. Então tu vê, ele tem a plaquinha da CAF. Essa plaquinha ele supôs com 100 kg de massa. E no desenho está claro que só tem 2 pezinhos sustentando ela, os outros quebraram. Esses pezinhos têm uma distância um do outro de 1 metro, enquanto que da borda da placa até o primeiro pezinho tem uma distância de meio metro. Despreze os atritos entre a placa e os pilares, e entre a placa e os parafusos. Desconsidere também a massa dos pilares. Neste sentido, sabendo que a placa está em equilíbrio, assinale a alternativa correta que representa o vetor força aplicado pelos parafusos dos pilares 1 e 2 sobre a placa e seus módulos, respectivamente. Muito obrigado. Questão de equilíbrio de corpo extenso, né?
perfeito momento para pedir essa questão. A gente estava trabalhando há pouco tempo isso, né, equilíbrio de corpo extenso. Tudo começa com um diagrama de corpo livre. Em vez de desenhar a placa e os pilares que sustentam ela, eu vou desenhar a placa e as forças que atuam nela, por isso que chama diagrama de corpo livre. Tem o peso, já que a placa é homogênea, esse peso vai atuar bem no meio da placa, e tem as duas forças de sustentação. A gente pode chamar de F1 e F2. Se essa placa está em equilíbrio, além da força resultante ser zero, o momento resultante tem que ser zero. A gente sempre começa pela equação do momento, equilíbrio de corpo extenso. Eu tenho que selecionar um ponto de giro, né? Eu vou dizer que o ponto de giro é justamente esse ponto de aplicação da força F1 ali, que eu vou chamar de ponto A. O momento resultante em relação ao ponto A é igual a zero. E como o momento gira a coisa para um lado ou para o outro, eu tenho que saber qual é o giro que é positivo e qual é o giro que é negativo. Eu sempre digo que o anti-horário é positivo. Isso é pessoal. Como no diagrama de corpo livre eu vejo três forças, então eu sei que tem três momentos. Momento da força F1, momento da força F2, momento do peso. Isso tudo somado tem que dar zero. Pega o teu lápis e finge que ele é a barrinha, que ele é a plaquinha, o outdoor. Ó. Pega teu indicador de polegar em forma de pinça e segura a tua coisa de escrever bem no ponto que tu selecionou com o ponto de giro. Ó, ó como gira. Faz com o outro dedinho as forças, ó, para tu saber se o momento é positivo ou negativo. Engraçado, quando eu faço a força eu não vejo girar. Então eu não sei se é positivo ou negativo. Mas a força 2 eu sei que gira no sentido positivo. O peso já gira a barra no sentido negativo. O que é momento de uma força? Momento é força vezes braço de alavanca. Momento é força vezes braço de alavanca. Momento é força vezes braço de alavanca. A força F1 eu desconheço. Mas o braço de alavanca da força F1 em relação ao ponto A é zero, por isso que não girava. A força F2 eu também não conheço. E o braço de alavanca dela até o ponto de giro é 1, né? Eu coloquei o ponto de giro aqui embaixo, bem alinhado com esse primeiro pilar, e o segundo pilar está a 1 metro, então o braço de alavanca é 1. Menos, quanto é o peso desta barrinha, desta placa? M vezes G, 100 vezes 10, 1000 newtons o peso da placa. 1000. E o braço de alavanca? Qual é a distância do ponto A até a placa? O desenho, isso, o total era 4, certo? Se o total é 4 metros, então o peso está bem no meio. Então é 2 metros? Não, né? Não, porque eu selecionei o ponto de giro a meio metro da borda, tá vendo o perigo? Então é só 1,5 metro. Perigosíssimo isso. Aqui zerou, aqui deu F2, menos, passa para o outro lado, mais 1500 newtons. Vamos calcular agora o F1. Além do momento resultante ser zero, eu sei que a força resultante é zero. Vou dizer que o que aponta para cima é positivo. Eu disse que F1 era para cima, né? Eu disse que era para cima, não tenho certeza. Então F1 que é para cima, mais F2 que é para cima, menos o peso que é para baixo, tem que dar igual a F1 eu não sei, a F2 é 1500 e o peso é 1000. 1500 menos 1000 dá 500, mais passa... Caramba, o fato de ter dado menos me mostra que eu errei a minha suposição. Na verdade, aquele pilar ali da esquerda não vai ter que empurrar a placa para cima. Ele vai ter que empurrar a placa para baixo. Isso não quer dizer nada a respeito do cálculo feito, só quer dizer que nós tomamos uma decisão errada. Então agora nós sabemos que F2 é vertical para cima de 1500 newtons e F1 é vertical para baixo de 500 newtons. Tinha letrinha? Letra B. B foi o que eu disse. Valeu, galerinha. Uma boa questão para a última aula mesmo. Perfeito momento para revisar equilíbrio de corpo extenso. No meio do ano, né? No começo do ano, aliás, é meio do ano. Na CAF caiu uma bem pior, né? Que era aquela que tinha a garrafa, o sapato e mais não sei o que num banco, lembra?
A ideia é a mesma, só que tinha mais elementos em cima ali. Fala, meu querido. Sobre o sinal do momento e Mano, como é que tu sabe qual sinal é positivo, negativo? Aqui, tu diz no momento? Pois é, no momento, cara, a ideia é a seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui a minha barrinha. Aqui. Tu vê, ó. Momento é a capacidade de girar um objeto. Quando eu giro um objeto, se tu for pensar, eu posso girar a caneta em várias maneiras diferentes, né? Aqui, quando a gente está trabalhando no plano do quadro. Então, eu não vou supor que a barra possa girar para vocês ou para dentro do quadro. Eu só vou supor que ela possa girar no plano do quadro. Por isso que, no final das contas, quando a gente vai trabalhar no ensino médio com o momento, ou o momento é positivo girando para um lado ou para o outro. Dá para usar o relógio como referência. Ó. Tem gente que prefere dizer que é positivo no sentido horário. Se a pessoa decide que girar no sentido horário é que é positivo, observa como é que ficaria o problema. Depois que a gente fez o diagrama de corpo livre, o aluno pode pegar o próprio lápis dele e fingir que é a barra. Eu selecionei com ponto de giro ponto A, né? Por isso que eu estou pegando em forma de pinça a minha canetinha ali, para fingir que isso aqui é a plaquinha. Já que eu mudei a minha regra de sinal, eu vou pegar a minha barra, segurando ela no ponto de giro, e com o indicador vou fazer cada uma daquelas forças. Ó. Não importa para onde é que eu vou fazer a força F1, se é para cima ou para baixo, ó. Não vai girar. Por mais que eu faça a força, ó, cai a caneta da minha mão e ela não gira. Seria fundamental tu fazer isso um dia, entendeu? Pegar a tua caneta, segurar ela ali e perceber que eu não estou te sacaneando. Quando eu faço força no ponto de giro, ela não gira. Por isso que eu não sabia o sinal, ó. Claro que eu sabia que era zero, na verdade. Eu estava jogando com vocês. Naquele momento que eu coloquei mais ou menos ali, eu estava jogando com essa ideia de sinal, para que vocês viessem raciocinando comigo. Ah, não consigo saber se é mais ou menos, porque eu não vejo girando. Aí eu botei o mais ou menos, fingindo que eu estava confuso. Na verdade eu sabia que o braço da alavanca ia ser zero e que esse momento ia ser eliminado. Mas agora presta atenção. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Negativo, né? Girou no sentido oposto da seta. Por isso que aqui viria o menos. Pega a barrinha, dedinho, slow motion. Positivo ou negativo? É isso. É só um saco de fazer, mas é fácil. Só que o ideal, cara, é tu pegar a barrinha e fazer. Porque o aluno, ele vem pensando nisso, ó. Ele só trabalhou com força, basicamente, até então. Para cima era mais, para baixo é menos. Ele insiste em aplicar essa ideia no momento, não vai funcionar. Nesse caso, funcionaria, né? Mas pensa numa barra apoiada pelo centro, ou que o ponto de giro está no centro. Uma força para cima pode tanto girar para um lado, quanto girar para o outro. Por isso que não dá para usar o mesmo referencial das forças. E olha só que curioso, mesmo eu tendo trocado os sinais, no final das contas, menos com menos acaba dando, no final das contas vai dar o mesmo resultado, tu vê? No final ia ficar menos F2 é igual a menos 1500, multiplicando por menos 1 ambos os lados, F2 é igual a 1500, mostrando que não importa qual é o sentido que eu chamo de positivo, se eu respeitar isso do início ao fim, né? O resultado final continua dando o mesmo. Então a dica preciosa é usar o próprio objeto para poder fazer o sinal ali. É uma dica bacana. O aluno pode pensar no relógio, dizer que sentido horário é sempre positivo, anti-horário é negativo. Bem, pessoal, raramente o vestibular já te obriga. Sabendo que o giro no sentido horário é positivo, calcule. Né? Raramente o vestibular obriga. E claro, se ele te obrigou a usar um certo sinal, tu usa para não dar problema de sinal na resposta final. Arrisca, se der problema, pede de novo, a gente volta a discutir essa ideia. É um probleminha bem comum esse aí do sinal. A galera se incomoda com esse sinal aí. E aí, galerinha, mais alguém aí pede mais uma? Claro, cara. É um prazer. Então, olha só, vamos fazer a questão 15. Já que estamos aqui, né? Deixa eu ver se a galera de casa consegue ler aqui. Olha lá que beleza. Olha que beleza. Só fazer a questãozinha, meu querido. Pausou.
pausou o videozinho, faz a questãozinha, daqui a pouco libera, já vamos saber a solução. Ah, que bela manhã para aprender física. Olha só, galerinha, vamos fazer a questãozinha extra, questão extra, eu fico todo bobo. Era o seguinte, ó. Falava, um viajante está em um trenó, numa superfície horizontal, deslocando-se a 4 metros por segundo, quando começa a descer uma rampa inclinada com desnível de 21,25 metros. Ora. Então tu vê, né? Todo dia acontece isso em nossas vidas. Uma pessoa com trenó, certo? Está com uma velocidade de 4 metros por segundo e começa a descer o morrinho ali. Ele diz que esse desnível é de 21,25 metros. Despreze o atrito, eba! A resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade do trenó no final da rampa? Ele quer saber quando esse trenózinho chegar aqui, qual vai ser a velocidade desse trenó. Pô, daria para fazer por outras técnicas, mas como ele falou que é para desprezar o atrito, é um sistema conservativo. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Lá no início, quais são os tipos de energia? Tem altura, então tem potencial gravitacional. E também tem cinética. Também tem energia cinética, porque ele já tinha velocidade no início. E no fim, qual é o tipo de energia? Só cinética. No fim não sobrou altura, só sobrou cinética. Vamos colocar as formulazinhas. mgh inicial mais mv ao quadrado inicial, né? Sobre 2 é igual mgh final. O comum nessa questão é o cara, pô, mas o sujeito nem deu a massa do homem do trenó. É porque como tem m em todos os membros da equação, eu posso dividir toda a equação por m, aí a massa some. Ai, garoto, valeu. Eu ia descobrir a nova altura que não existe, né? Era só para ver se a galera estava atenta. Nunca erro. Valeu, amigo. A gravidade é 10, a altura no qual o sujeito se encontrava é 21,25, a velocidade do trenó antes de descer o morrinho, 4 ao quadrado, v final ao quadrado sobre 2. Aqui daria 212,5, 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Isso é igual a VF ao quadrado sobre 2. Aqui daria 220,5, o 2 está dividindo, passou multiplicando. A velocidade final ao quadrado é 441. E a raiz quadrada de 441, valor famoso para a gente, né? 21 metros por segundo. Que é a letrinha C. Sistemas conservativos sempre começam assim. O delicado, de repente, é escolher quais energias antes e depois, né? Tu vê, eu me distraí um pouquinho, escrevi, falei certo, escrevi errado. É aquele tipo de coisa que pode nos atrapalhar nesse tipo de questão. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Muito obrigado, amigo. Show de bola.